Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos dar aqui sequência ao nosso estudo da carta de Paulo a Filemão. Já estamos chegando nos versículos finais e talvez ainda levemos alguns dias para encerrar, mas hoje nós vamos falar sobre o versículo 17. Nós terminamos a aula passada falando sobre o versículo 16, que Paulo envia Onésimo e pede a Filemão para que o receba já não como servo, mas como irmão amado no Senhor, e fizemos a comparação disso com a igreja, quando Jesus também faz daqueles que creem nele não apenas servos de Deus, mas filhos amados e amigos de Deus. E no versículo 17, na continuação da sua carta a Filemão, Paulo diz o seguinte: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E aqui também há algo bastante interessante nesse versículo. Quando ele fala para que Filemão receba o Onésimo como se estivesse recebendo a ele mesmo, ele coloca na carta uma palavra: se você me tens por companheiro. O que é isso? Companheiro. O que é o companheiro, né? É claro que essa palavra hoje tem um sentido bem diferente da que talvez estivesse naquela época. Mas companheiro é aquele que anda na companhia de alguém, um amigo, que trabalha junto. No caso de Paulo, que trabalhava na divulgação do Evangelho, na pregação do Evangelho, ele tinha algumas pessoas que eram seus companheiros de ministério, de viagens, como Silas, como Timóteo, como o próprio Lucas, Marcos. Então ele tinha algumas pessoas que o ajudavam, e agora Onésimo, que foi à sua procura lá em Roma, quando fugiu da casa de Filemão, ele vai então procurar Paulo, e aí torna-se também um companheiro de Paulo, porque ele passa a morar na mesma casa que Paulo havia alugado para morar, né, porque estava em prisão domiciliar, que já falei em outros vídeos. Então ele alugou uma casa para onde ele pudesse morar, junto com o soldado que fazia a sua guarda, e ali ele recebia as pessoas que o procuravam, e por certo Filemão, Onésimo, ao procurá-lo em Roma, ficou morando com ele ali naquela casa, e passou a ser o seu companheiro ali de trabalho, porque ao se converter a Cristo, agora Onésimo passa a ajudar Paulo no seu ministério de ministração e de pregação do Evangelho. E aí ele tinha Filemão também como seu companheiro, porque ele já tinha também pregado o Evangelho a Filemão. Filemão também já tinha crido no Evangelho, já tinha aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles tinham uma amizade, eles tinham contatos, e aí ele pede, né, na carta que ele escreve, devolvendo a Filemão o seu servo, a sua propriedade, o seu dinheiro. Então ele pede a Filemão: olha, se você tem consideração por mim, se você tem amizade por mim, se você me considera, recebe o Onésimo, seu servo, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Então, como ele disse no verso anterior, não mais como servo, mas recebe ele como um irmão amado do Senhor. Então, é um pedido que ele faz em nome de Onésimo, para que Filemão, ao receber Onésimo, não receba Onésimo com água, não receba Onésimo com modos de vingança, mas que recebesse Onésimo com carinho, com amor, como se estivesse recebendo o próprio Paulo. Até aqui tudo bem. Agora, o que eu quero trazer para vocês nesse versículo é também uma comparação daquilo que Deus fez quando enviou Jesus ao mundo. Veja que Jesus, quando veio ao mundo, Jesus veio como servo. E a Bíblia está recheada de referências bíblicas que nos mostra isso. Jesus vindo ao mundo como servo, e em especial no capítulo 42 do livro de Isaías,
o profeta usado por Deus diz assim, já o tema do capítulo é o servo do Senhor. E aí o profeta começa escrevendo assim, eis aqui o meu servo, ele está falando de Jesus, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Então aqui eu vejo nesse versículo que a mesma coisa que Paulo fez com Onésimo e o pedido que ele faz a Filemão, Deus faz com Jesus quando envia Jesus ao mundo como servo, porque Jesus veio como servo, e o próprio Jesus diz lá nos evangelhos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, em diversas oportunidades, ele mostrou e deu aos discípulos exemplo de que ele veio para servir, e é o exemplo que eu sempre gosto de dar, aquele de João 13, quando ele lava os pés aos discípulos, ele disse, eu sendo o Senhor e Mestre, estou lavando os pés de vocês, para que vocês façam o mesmo, porque eu, Senhor e Mestre, vos dei o exemplo, para que vocês também façam o mesmo que eu estou fazendo. Então é muito interessante nós olharmos para esse versículo e vermos Deus enviando Jesus ao mundo e dizendo à humanidade, olha, eu estou enviando o meu filho, o meu servo, recebe a ele como se vocês estivessem recebendo a mim mesmo. Olha que lindo, é glorioso isso, é glorioso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós conseguimos ver nela algo que transcende aquilo que está escrito. E é justamente isso que acontece nesse versículo. Eu vejo Deus enviando Jesus ao mundo e dizendo a nós, homens, estou enviando meu filho, estou enviando meu servo. Ele vai como servo, mas ele é meu filho. Ele vai como servo, mas depois ele se tornará Senhor. Recebe ele como se vocês estivessem recebendo a mim mesmo. Em João 5:43, em João 5:43, Jesus diz as seguintes palavras: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Em João 12:44-48, Jesus ainda fala, e Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou.
E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então eu vejo esse texto de Filemão, esse versículo que nós estamos estudando, versículo 17, quando Paulo pede a Filemão para receber Onésimo como se fosse ele mesmo, eu vejo Deus dizendo a mesma coisa para nós. Eu estou enviando meu filho. Recebe ele como se fosse eu que estivesse aí. E na verdade era Deus. E o próprio Jesus diz isso, como eu já li. Aquele que me vê, vê o Pai. Aquele que crê em mim, crê no Pai. E infelizmente, a maioria dos homens não crê em Jesus, não recebe Jesus, não aceita Jesus. E quando não crê, não recebe, não aceita, está rejeitando ao próprio Deus, está rejeitando a salvação que Ele enviou, que Ele preparou para todos nós. Não sei, não fica claro na carta de Paulo a Filemão a forma como Filemão recebeu Onésimo. Mas eu quero acreditar que ele tenha recebido Onésimo da maneira como Paulo lhe pediu, pela consideração que ele tinha por Paulo, pelo respeito, pelo carinho que ele tinha por Paulo, por ter levado Cristo a ele, por tê-lo evangelizado, por tê-lo feito conhecer a Cristo e ter alcançado a salvação. Eu creio que Filemão atendeu ao pedido de Paulo. E fica aqui a pergunta para nós. Quantos de nós temos atendido o pedido de Deus de receber o seu Filho Jesus como se fosse Ele mesmo? Quantos de nós temos crido nesta palavra? Quantos de nós temos aceitado esta palavra como vinda de Deus para as nossas vidas, para a nossa alma? Que nós possamos refletir sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Jesus disse, sobre aquilo que Jesus fez e faz em nossa vida, sobre aquilo que Jesus realizou na cruz em nosso lugar, que nós possamos refletir nisso e crer nele como Senhor e Salvador de nossas vidas e aceitá-lo e segui-lo, porque não basta crer, como já disse algumas vezes para vocês, é preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador, é preciso crer nele e segui-lo para nós alcançarmos a salvação. Então, receba Cristo. Se você ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, receba Ele, creia nele, aceite-o em seu coração, siga-o, para que você possa, em ou fazendo isso, crer naquilo que Deus fez, que foi enviar Jesus a este mundo para nos salvar. Receba a Jesus como se você estivesse recebendo o próprio Deus, porque Ele é Deus. Embora estivesse humanizado, mas era Deus. E as palavras que ele dizia não eram suas palavras. E há aqui no texto bíblico inúmeras passagens que nos mostram ele dizendo isso. As palavras que vos digo não são minhas palavras, mas são as palavras daquele que me enviou. E quem enviou Jesus ao mundo foi Deus para salvar a humanidade. E você, para ser salvo, você precisa de crer nele, você precisa aceitar ele, você precisa entregar sua vida a ele. Quando lemos o texto bíblico, e apenas lemos, nós vemos apenas um pedido de Paulo a Filemão. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico e procuramos e recebemos de Deus a revelação da palavra, nós vemos que naquele versículo há algo muito mais profundo do que está escrito. E é isso que Deus quer fazer conosco, revelar a nós a sua palavra, revelar a nós a sua salvação. E a salvação de Deus
revelada a nós, ela é feita através de Jesus, é através da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos a revelação de Deus para as nossas vidas, para a nossa salvação, para o perdão de nossos pecados, para a transformação de nossas vidas, para a nossa reconciliação com Deus. Então, receba Jesus. Pega essa palavra, esse versículo. Se me tens por companheiro, Deus dizendo para nós, se me tens por companheiro, se me tens por amigo, se tens consideração por mim, receba o meu filho, receba o meu servo que eu enviei para morrer no teu lugar, receba o meu servo que eu enviei para fazer a obra que ninguém poderia fazer, mas ele fez por toda a humanidade e para todo sempre. Ninguém mais precisa morrer, ninguém mais precisa ir à cruz para ser salvo, ninguém mais precisa oferecer sacrifício de animais para ser salvo, porque Jesus fez isso por todos nós. E como se Deus dissesse para nós hoje, receba-o como se fosse a mim mesmo. Receba-o como se fosse a mim mesmo. Se me tens por companheiro, se me tens por amigo, se tens consideração por mim, faça isso. Receba o meu filho em seu coração e você estará recebendo a mim. E mais que isso, você estará tendo o direito de ser chamado meu filho. A você será dado o direito de ser chamado meu filho e de herdar juntamente com ele todas as coisas que eu tenho preparado para você e para toda a humanidade, para todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador de suas vidas. Lindo o versículo. Então, eu vou parar esse versículo aqui. Eu vou seguir depois no versículo 18, que também tem algo de profundo para nós dentro dele. Eu vou encerrar essa parte, peço desculpas pela emoção de ler o versículo e de ter recebido de Deus a revelação dele. Que Deus possa falar também no seu coração através dessa palavra, que Deus possa tocar em você através deste vídeo, para que você também creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e aceite a Ele em sua vida para ter a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.